Olá pessoal, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Já faz tempo que nós não colocamos, inserimos, incluímos algum conteúdo aqui no canal, mas agora em 2026 nós estamos retomando com os nossos conteúdos, com as nossas dicas, com as nossas informações. Eu espero que vocês se inscrevam no canal até para a gente poder manter esse nosso contato fora de sala de aula. É muito importante a gente estabelecer essa conexão, principalmente quando você é um profissional, uma profissional da área de gestão de pessoas, de recursos humanos, que é uma área tão dinâmica, uma área que exige tanto do profissional, seja em nível pessoal, seja em nível profissional, de conhecimento técnico, os soft skills, os hard skills. Então, você que está chegando agora, se inscreve, compartilha, comenta, interage, manda as suas sugestões para que a gente possa cada vez mais trazer conteúdo e informação para os nossos alunos, para você também que não é nosso aluno. E hoje o tema é um assunto um tanto quanto delicado, um tanto quanto sensível. Para poder retomar essa nossa perspectiva, esse nosso debate aqui no canal, eu gostaria de trazer um assunto que realmente tem chamado muita atenção, mas muita atenção pelo nível das manchetes que a gente lê por aí. Os principais veículos de comunicação, sejam rádio, jornal, televisão, internet, sites, tem trazido um tema que realmente a gente precisa conversar e conversar muito sério. É o racismo no ambiente de trabalho. O racismo em si já é um tema sensível, complexo, perigoso, delicado. E trazendo para o nosso ambiente de trabalho, a gente acaba ficando mais preocupado ainda, porque quando é fora, eu pelo menos entendo dessa forma, quando é fora do local de trabalho, você ainda consegue ter um certo distanciamento. Mas eu quero falar para nós, profissionais da área de recursos humanos, gestão de pessoas, que estamos dentro de empresa, que vivemos esse ambiente empresarial. Muita gente tem sofrido esse racismo institucional, esse racismo que já está no DNA da empresa. Eu vou voltar um pouquinho. O assédio, que é racismo, que é brincadeira, que é piada, é disso que eu estou falando, essa cultura do assédio. E que quando fica mais perigosa, quando ela fica mais agressiva, ela parte também para essa questão do racismo. São brincadeiras, são piadas, são muitas vezes aquele comentário desagradável em formato de brincadeira, aquela crítica que vem com o racismo velado, aquela indireta ou até mesmo muitas vezes direta. Muita gente acaba brincando, muita gente acaba deixando de lado, deixando cair no esquecimento, mas ninguém nunca perguntou, pelo menos não chegou ao nosso conhecimento até hoje, ninguém nunca perguntou para essas pessoas como elas se sentem com essas brincadeiras, com essas piadas, com essas indiretas, com essas críticas, com essas palavras em tom de racismo. Ninguém nunca perguntou, a gente não tem relato disso, muito pelo contrário, a gente tem relato das consequências dessa brincadeira, as consequências de quem sofreu com esse tipo de comportamento. Muitas empresas, isso é estatístico, muitas empresas inclusive querem levar isso na brincadeira. Todo mundo ri, todo mundo dá risada, mas muitas vezes não é isso o real sentimento de quem está passando por essa situação. É muito importante a gente às vezes debater o que acontece. Esse dia a dia, ele nunca foi combatido. Esse comportamento nunca foi combatido. Então, muita gente às vezes acaba entrando nessa brincadeira
porque quando chegou na empresa já era desse jeito. Sabe aquela frase que a gente está bem acostumado a ouvir por aí, que aqui sempre foi assim? Então isso sim é o cenário que a gente encontra por aí, que a gente vê por aí, que não acaba bem. A gente tem que pegar e entender, sobre essas piadas, seja de cabelo, cor da pele, sobre a tarefa que está sendo executada, sobre a forma que a pessoa se comportou, se vestiu, como é que ela tem piercing, brinco, roupa. Tudo é motivo para você pegar e soltar esta piada, criar um apelido, dar aquela indireta, sabe? Aquela coisa que desagradável, que faz o ambiente de trabalho ficar sinistro, aquele clima horroroso. É disso que a gente está falando. Muita gente acaba entrando nessa porque viu que era assim, mas esquece que racismo é crime. Isso mesmo. Muita gente esquece disso. Muita gente não lembra, muita gente às vezes faz de conta que não foi isso que eu quis dizer. É muito comum hoje a gente escutar também uma frase, né, em termos de justificativa, as pessoas falando que o que eu falei saiu fora do contexto, né, tiraram do contexto. Não foi isso que eu quis dizer. É muito, mas muito comum esse tipo de fuga, esse atalho para se livrar da responsabilização. Então, onde é que, nessa parte inicial desse vídeo, eu quero chegar? Nesse cenário que nós encontramos. Esse cenário que nós encontramos, quem está chegando acaba entrando na roda, na brincadeira, quem está lá dentro acaba se acostumando com aquilo, mas a gente nunca chegou até o final dessa discussão, que é o objetivo desse vídeo. O objetivo desse vídeo é justamente lembrar a todos, principalmente empresa, principalmente assediadores, racistas, aqueles que têm mais a fala mais azeda, mais amarga, que isso é crime. Isso é crime, é um crime sério, seríssimo. E eu não estou ainda nem falando nessa parte do adoecimento da pessoa. Hoje a gente encontra desde de pessoas enlutadas devido à pandemia, nós encontramos pessoas tristes, depressivas, ansiosas, pessoas que até mesmo em sala de aula já relataram que antes de ir para o trabalho chegam até a chorar, pessoas que passam mal sabendo que vão trabalhar naquele determinado lugar com aquelas determinadas pessoas. Então é muito comum você ver hoje pessoas se acidentando pela brincadeira, pela falta de atenção, adoecendo pelo contágio e muitas vezes se afastando para não ter mais o convívio. A gente está agora em plena época, esse vídeo está sendo gravado agora em fevereiro após o carnaval, e eu quero trazer um episódio de um psicólogo que tirou a própria vida depois de sofrer injúria racial no carnaval. Uma pessoa preparada, uma pessoa de nível superior, uma pessoa que era um estudante do comportamento humano, mas que não aguentou a pressão, o desrespeito, a humilhação, o constrangimento. Esse vídeo ele vem trazendo toda uma história resumida entre a chegada na empresa, entre quem já vive aquele ambiente, a história desse psicólogo que chegou até a essa tragédia para poder se ver livre de todo esse sofrimento, e a responsabilidade da empresa e da pessoa que causou o dano pelo crime que foi cometido. Nós muitas vezes vemos aí algumas pessoas também falando que, além de tirar do contexto, isso é frescura, isso é mimimi, para com isso é brincadeira, a gente já se conhece já há um bom tempo. Mas não é disso que a gente está tratando, a gente está tratando de um crime. Racismo é crime e a gente precisa lembrar disso. A gente tem aí pessoas depressivas, enlutadas, ansiosas, pessoas com queda de produtividade, pessoas inclusive pedindo afastamento. É por isso que nós temos hoje altos índices de encaminhamento de pessoas para a Previdência Social, com burnout, com depressão,
com síndrome do pânico, porque o ambiente de trabalho, ao invés de se tornar um lugar produtivo, um lugar onde a pessoa vai lá executar suas tarefas, onde ela vai mostrar tudo aquilo que ela aprendeu dentro da sua trajetória profissional, a pessoa acaba adoecendo. Um ambiente de trabalho que adoece, que intoxica, que humilha, que constrange. As empresas precisam ficar mais atentas a isso. E o profissional de recursos humanos, aqui já vai uma dica um tanto quanto ácida, precisa ficar mais atento àquilo que realmente importa no que diz respeito à gestão, à gestão de pessoas. Nós temos aí muitas empresas fazendo os seus eventos, os seus projetos voltado às redes sociais, mas o aproveitamento daquilo é quase mínimo ou quase nada. A gente vê muita foto, a gente vê muitos eventos e tudo que esteticamente são muito bonitos, mas que na prática não funciona. Essa é a grande verdade. O papel das lideranças é muito importante sobre isso, o papel da alta gestão, de quem tem equipes na sua subordinação. É muito importante a empresa começar a entender o nível de seriedade que é a saúde mental do trabalhador. E é por isso que nós estamos aí agora enxergando, vendo essa NR01 chegando na direção das empresas, se aproximando das empresas. E aí vem um grande questionamento. Esse é um questionamento meu, um questionamento da RH Martins, até porque a RH Martins ela leva o meu nome também. E eu sou um profissional já de longa data já nessa área. O profissional de recursos humanos. Você, profissional de recursos humanos. Eu, profissional da área de recursos humanos. Nós estamos preparados para isso? Nós estamos nos preparando? A empresa está se preparando? Nós temos o cenário ideal para isso? Como é que nós vamos tratar essas questões psicossociais? Assédio, bullying, conflito, jornada excessiva, pressão disfarçada de meta, abuso de poder, assédio moral, sexual, violência contra a mulher, tantos assuntos que não estão nem na grade do curso de gestão de recursos humanos, mas que agora nós precisamos nos envolver. Eu acredito que as empresas elas têm uma responsabilidade grandiosa, junto com as lideranças, junto com a alta gestão, junto com o RH, CIPeiros, para que comecem a criar políticas, comecem a criar um ambiente mais saudável, comecem a olhar com mais cuidado, com mais seriedade, esqueçam até um pouco das redes sociais, mesmo falando que esse vídeo vai para uma rede social, mas é muito importante que agora, nesse momento, todos esses elementos que eu acabei de falar aqui, RH, gestão, liderança, CIPA, todo mundo deve se dar a mão. Deve se dar a mão para juntos combater o racismo, o assédio, esse ambiente tóxico, esse clima horroroso. É hora de todo mundo olhar para dentro, esquecer um pouco esse olhar para fora. Riscos psicossociais exigem esse comportamento, a saúde mental do colaborador também exige esse tipo de comportamento e nós também precisamos dessa mudança de comportamento para nos tornarmos, eu acredito, melhores pessoas, melhores profissionais, melhores transmissores de boas informações. E lembrando sempre que racismo é crime. Ficamos por aqui, eu espero ver vocês nos próximos vídeos. Realmente nós vamos voltar com os nossos vídeos, com os nossos conteúdos, para que você, aluno ou não, tenha acesso à informação de qualidade. A gente se vê em breve. Tchau, tchau.